Alguns ainda acham que é só lenda, mas quem vive no interior sabe que ele existe. Se inscreve e deixa o like. Vamos ao primeiro relato. Tem cidade que carrega fama por causa de festa boa, comida típica ou povo acolhedor. Pedra Fria não. Pedra Fria é conhecida por um motivo só: os ataques. Todo mundo por aqui cresceu sabendo o que fazer quando a sexta-feira chegava. A cidade fechava cedo. As luzes eram apagadas às 10. E ninguém, absolutamente ninguém, saía de casa depois do último sino da igreja. Quem saía não voltava. Eu moro aqui desde que nasci. 32 anos vendo gente sumir, bicho aparecer despedaçado e histórias virarem sussurros. É como se a cidade respirasse aliviada só nos dias nublados, porque o perigo mesmo vinha quando o céu estava limpo. Porque quando a lua aparecia inteira no céu, brilhando forte, era como um chamado. E alguma coisa, seja lá o que for, respondia. Os primeiros casos que lembro foram ainda na infância. O padeiro, seu Rômulo, foi encontrado morto na estrada da serra. Dizem que o corpo parecia ter sido atacado por um animal grande, mas nenhum bicho da região fazia aquilo. A prefeitura tentou abafar, mas depois veio o caso do casal de professores. Sumiram numa sexta, a casa revirada, a janela estourada, e só encontraram um sapato, com sangue. Com o tempo, a cidade se calou, parou de investigar. O delegado não fazia mais boletim, o padre rezava missa, mas não falava em lobisomem. Porque é disso que se trata, né? Lobisomem. Não usam a palavra, mas todo mundo pensa. As pegadas de unha, os uivos nas madrugadas, os rastros de terra e sangue. A coisa toda parece tirada de livro antigo, mas aqui é rotina. Tem gente que diz que é castigo, outros acham que é uma pessoa da cidade. Já se falou de maldição, pacto, experimento, até coisa do governo. Mas o fato é que a cada 4 ou 5 semanas, alguém desaparece. E quando o corpo é encontrado, se for, nunca tem rosto. Só os olhos ficam, olhos arregalados, como quem viu o que não devia. Minha casa fica perto da parte velha da cidade. Do meu quintal, dá para ouvir tudo à noite. E nas madrugadas de sexta, é sempre igual. Silêncio total. Depois passos no cascalho. E por fim, o uivo. Um uivo que não parece de lobo nem de cachorro. É mais profundo, como se viesse do estômago. Quando escuto, sei que mais alguém foi escolhido. E sei que não posso fazer nada. Uma vez tentei sair para ver. Era novo, inconsequente. Achei que podia entender o que acontecia. Esperei todo mundo dormir, peguei a lanterna e fui até a pracinha. Eram quase 3 da manhã. O céu limpo, lua clara. Andei em silêncio. Nada. Até que ouvi um arrastar pesado vindo da rua da escola antiga. Me escondi atrás de uma banca de jornal. E vi. Era alto, muito mais que um homem. Curvado, com pelos só nas costas e braços. O rosto, metade bicho, metade gente, como se estivesse preso no meio da transformação. Os olhos brilhavam num amarelo doentio, e as mãos eram mãos, com unhas enormes, negras, sujas. Ele parou, farejou o ar, e eu soube que ele me sentiu, porque virou a cabeça bem devagar, olhou direto para mim e sorriu. Não lembro como voltei para casa. Só sei que amanheci vomitando com febre e minha mãe me encontrou com as roupas sujas de terra. Depois disso, nunca mais tentei sair, mas desde aquele dia passei a perceber detalhes. O jeito que algumas pessoas olham para as janelas fechadas, como alguns homens desaparecem nas noites certas, como os cachorros de certas ruas não latem mais, só choram. A coisa não vem de fora, nunca veio. Ela está aqui dentro e vive entre a gente. Cada vez mais acho que o que anda nas noites de Pedra Fria não é um monstro qualquer. É alguém. Alguém que cresceu aqui, que vive como todo mundo, mas que toda sexta vira outra coisa e escolhe uma nova vítima, talvez por fome.
Talvez por raiva, ou talvez só por costume. A cidade segue fingindo. Vive os dias como se nada acontecesse. Mas eu sei, eu vejo as velas que acendem sozinhas no cemitério, as portas riscadas com sal grosso, os cochichos na venda quando o céu começa a clarear e o nome de mais alguém desaparecido escapa no meio de um suspiro. Pedra Fria é um lugar bonito demais para atrair turista e quieto demais para ser inocente. Um dia resolvi marcar. Fiz um calendário, anotei cada sexta de lua cheia, cada desaparecimento, cada grito que ouvi. E o padrão era claro: 7 semanas, um sumiço, às vezes mais de um. E sempre nos mesmos lugares: Estrada da Serra, Beco da Escola Velha, Viela atrás da Matriz. Lugares onde a luz da lua bate direto, onde não tem poste, nem cachorro, nem reza que chegue. Mais assustador que os ataques são os rostos que aparecem no dia seguinte. Gente que some por dias e reaparece mudada. Olhar vazio, fala arrastada, cheiro estranho no corpo. Como se voltassem de um lugar que não existe no mapa. Uma dessas pessoas foi o filho do padeiro, o Jonas. Sumiu numa sexta, voltou na terça, disse que caiu do barranco, mas voltou com os olhos pretos, sem brilho nenhum. Eu vejo essas coisas porque parei de fingir. Parei de querer que não fosse real. Comecei a escrever tudo, até que, numa dessas madrugadas, recebi um bilhete por debaixo da porta. Papel amarelado, caligrafia torta, só dizia: para de anotar. A cidade precisa continuar. Sem assinatura, sem data, só isso. Como se fosse uma ordem ou um aviso. Guardei o bilhete. Mas continuei, até aquela noite, sexta-feira, lua clara como vidro. Fiquei acordado na janela, observando. Nada, nem vento. Até que vi movimento atrás da igreja. Uma sombra grande andando devagar. Mas não fui atrás, porque segundos depois, outra sombra surgiu, menor, mais rápida. As duas se cruzaram e eu juro, a grande ajoelhou diante da menor. A partir daí entendi, não é um só, nunca foi, são mais. Um grupo, uma linhagem, como se a maldição tivesse se espalhado ou sido passada adiante. Pedra Fria não tem um monstro, Pedra Fria é o próprio covil. E quem manda aqui não é prefeito nem padre, é aquele que uiva mais alto, e os outros obedecem. Hoje em dia eu não durmo mais às sextas, fico em vigília. Escuto, Marco, espero. Sei que é questão de tempo até que descubram que eu sei demais, que sou uma ameaça. Ou talvez estejam esperando a hora certa, a marca, a mordida, o sangue mudar. Porque às vezes meu corpo dói nas noites frias e quando olho no espelho, acho que meus olhos estão ficando mais amarelos. Se eu sumir, saiba disso. Pedra Fria continua, silenciosa, pacata, ensolarada. Mas quando a sexta chegar, não fique. Não importa se a lua aparece ou não. Se ouvir 3 batidas na porta, não abra. Se os cães se calarem, acenda uma vela e reze. E por tudo que é mais sagrado, nunca olhe nos olhos de quem voltar no dia seguinte. Deixa o like e comenta de onde você está assistindo. Eu morava em Córrego das Almas, um vilarejo enfiado nas montanhas de Minas, onde o tempo parecia andar mais devagar e o céu era mais escuro nas noites de lua cheia. Cresci ali, cercado por histórias de assombração e promessas que ninguém ousava quebrar. Mas nada preparou a gente para o que aconteceu naquele ano. Os ataques começaram no inverno. Primeiro foram as galinhas de Dona Nair, encontradas com as cabeças arrancadas e os corpos espalhados pelo terreiro. Depois, um bode sumiu sem deixar rastro. A cidade murmurava, mas ninguém dizia em voz alta o que suspeitava. O lobisomem voltara. Na terceira lua cheia, foi a vez de seu Genaro, um velho que morava sozinho na beira da mata. Disseram que encontraram a porta arrombada, as paredes riscadas com garras e o chão coberto de sangue. O corpo dele nunca foi achado. Foi aí que a cidade começou a trancar portas e rezar mais alto à noite.
Eu trabalhava na venda com meu tio e todo dia ouvia gente falando baixo sobre o que tinham visto. Sombras correndo pelos telhados, olhos brilhando na escuridão, urros que não pareciam de bicho nenhum. Alguns juravam que era maldição, outros que era um castigo, mas ninguém fazia nada. Até que o bicho atacou o curral da prefeitura, onde ficavam os bois do leite comunitário. Na manhã seguinte, as cercas estavam retorcidas e 2 animais tinham sumido. As pegadas no barro não eram de lobo nem de homem. Eram de algo no meio, algo com unhas grandes e passos fundos. Foi então que a cidade se reuniu. Padre, delegado, vereador, todo mundo querendo uma resposta. E o nome que mais se repetia era o de um rapaz estranho chamado Valmir. 7º filho de um lavrador que morreu misteriosamente anos antes. Calado, andar curvado, olhos fundos. Vivia afastado, num casebre na encosta do morro. Disseram que ele era diferente desde menino, que a mãe nunca o batizou, que não pisava em igreja e que toda vez que a lua ficava cheia, ele sumia da vila e voltava dias depois, mais magro, com cheiro de mato e as unhas sujas de terra. O povo não esperou confirmação. Montaram uma comitiva de 5 homens e subiram até a casa dele com armas e lamparinas. Eu fui junto. Valmir estava lá, dormindo no chão, suado, ofegante. Quando acordou e viu a gente, não fugiu. Só olhou com uma tristeza tão funda que parecia saber que o fim tinha chegado. Prenderam ele numa cela improvisada, nos fundos do antigo casarão, onde antes funcionava o cartório. O delegado, nervoso, amarrou seus braços com correntes e cravou ferragens nas paredes. Era como se estivessem tentando conter um bicho e, de certo modo, estavam. Naquela noite, ninguém dormiu. A lua apareceu enorme, branca feito osso, e os urros começaram por volta das 11, vindo de dentro da cela. Urros de dor, raiva, transformação. E depois, silêncio. Um silêncio grosso, pesado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Quando amanheceu, os gritos dos moradores vieram antes da luz do sol. A cela estava vazia, a porta arrebentada, as correntes partidas como se fossem de papel, as paredes cobertas de marcas de garras, sangue seco e símbolos que ninguém sabia explicar. Valmir desapareceu dali sem deixar vestígio. A cidade entrou em colapso. Alguns diziam que ele tinha morrido durante a transformação e virado vapor. Outros que tinha sido levado por forças do inferno. Mas eu sabia porque estive lá, olhando a cela por dentro. Sabia porque reconheci as pegadas no chão de barro, misto de homem e fera. Ele escapou, sozinho. Durante semanas, a vila viveu sob tensão. Cachorros latiam à toa, o gado parecia inquieto e ninguém ousava sair à noite. As lamparinas queimavam até o óleo acabar. As janelas eram cravadas com pregos e cruzes eram penduradas em cada batente. Mas nada mais aconteceu. Valmir nunca foi visto de novo. Nem seu corpo, nem sinal da roupa, nem trilha alguma. Parecia ter se desfeito na mata. Alguns moradores acreditam que ele foi embora para sempre. Outros têm certeza que ele vive nos arredores, vigiando, que só não ataca porque ainda restou nele alguma humanidade. A cela onde ele ficou virou ruína. Ninguém quis restaurar o casarão. Dizem que à noite, quem passa ali escuta arranhões vindos do fundo, mesmo sem mais nada lá. O mato cresceu em volta e ninguém mais pisa por perto. É como se a cidade tivesse feito um pacto silencioso de esquecimento. Mas eu lembro. Eu vi o rosto dele antes da transformação. Vi o olhar. E não era ódio nem loucura. Era medo. Um medo tão profundo de si mesmo que preferia o exílio à destruição. Ele não pediu socorro nem se defendeu. Só se deixou prender. Talvez esperando que dessa vez fosse o fim. Só que o fim nunca veio. E talvez nunca venha, porque há coisas que não morrem, apenas mudam de forma. Às vezes o mal não se esconde no mato, mas na solidão.
E às vezes, o monstro mais perigoso não é o que ruge, mas o que se cala para não ferir ninguém. Hoje, cada vez que vejo a lua cheia subir entre as montanhas, deixo a janela aberta e a lamparina acesa, não por medo, mas por respeito. Porque sei que, em algum lugar desse mundo, Valmir ainda caminha. Um passo de homem, outro de fera, preso entre dois mundos, tentando não ser devorado por nenhum deles. E Córrego das Almas aprendeu que há pecados que nascem com a gente, que há lendas que não querem só assustar, querem ser compreendidas, e que nem todo lobisomem quer devorar. Às vezes, só quer ser deixado em paz. A estrada de chão batido que levava até o povoado de Pedra Escura nunca teve nome oficial, mas os mais velhos chamavam de Estrada dos Gritos. Diziam que nas noites de lua cheia, quem passava por ali escutava coisas, gemidos, uivos e passos que vinham correndo atrás, mas que nunca apareciam. Eu achava que era só história de fogueira, até a noite em que precisei voltar por ela sozinho. Minha família morava na beirada do povoado, depois da ponte do Rio Seco. Plantávamos mandioca e cuidávamos de umas cabeças de gado magro. A vida era dura, mas estável. O que incomodava mesmo eram os sumiços. De tempos em tempos, alguém desaparecia. Um bezerro, uma galinha, um homem, sempre perto das datas de lua cheia. E sempre perto da tal estrada. Meu avô dizia que era coisa velha, castigo antigo. Falava pouco, mas deixava sal na porta e dormia com espingarda carregada. Afirmava que a maldição andava com fome e que às vezes ela não escolhia, só vinha. Os padres, quando vinham rezar missa, nem falavam disso, mas mandavam todos confessar, como se um pecado em segredo pudesse atrair o que rastejava à noite. Na primeira vez que vi os sinais, eu tinha 15 anos. Achei marcas perto do galinheiro, mas não eram de lobo nem de gente. Eram profundas, como garras arrastando na terra, com passos largos. A cerca estava aberta, como se alguém tivesse arrombado por dentro. Meu pai mandou esquecer, mas me deu 1/3 e disse para nunca dormir com a janela destrancada. As coisas pioraram quando a lua cheia caiu numa sexta-feira. Foi nessa noite que precisei voltar sozinho da casa da minha tia, do outro lado do povoado. Ela demorou a me soltar, e quando vi, já passava das 9. A estrada estava seca, o vento parado, e tudo ao redor parecia me observar. Caminhei rápido, cabeça baixa, só o som dos meus passos. Até que outro som começou. No início achei que fosse o eco dos meus pés, mas não era. Era outro passo, mais pesado, vindo de trás. Parei. O som parou. Olhei. Nada. Só escuro. Continuei. O som voltou. Mais perto. Mais forte. E então ouvi um rosnado. Seco. Profundo. Como um aviso. Meus pés correram antes que eu entendesse. Corri como nunca, sem olhar para trás, ouvindo os galhos estalarem e o rosnado se aproximar. A casa apareceu no fim da curva, com a luz da varanda acesa. Entrei batendo a porta, ofegante. Meus pais me olharam assustados, mas sabiam. Meu pai apenas trancou tudo em silêncio. Minha mãe acendeu a vela e começou a rezar. Aquela noite foi longa. Do lado de fora, passos rodeavam a casa. 3 voltas, sempre 3. Depois, arranhões na parede. E, enfim, o som se afastando. Na manhã seguinte, havia marcas fundas na terra. Pegadas grandes, com unhas. E ao lado da porta, um rastro de sangue seco. Algo tinha sido arrastado dali até o mato. Mais tarde, descobrimos. Era o cachorro do vizinho. Encontraram só o focinho. O resto, nada. Foi aí que meu avô contou que aquilo não era bicho comum, era gente virada, gente do próprio povoado, alguém que a terra rejeitou. Segundo ele, o lobisomem de Pedra Escura não vagava em busca de vítimas por acaso. Ele procurava quem carregava sangue maldito, descendentes de um homem que foi morto enforcado injustamente por um padre. A maldição caiu sobre os filhos.
E dizem que toda nova geração carrega a marca, uma cicatriz nas costas, em forma de cruz torta. E quem tem, sente quando a hora chega. Não acreditei. Até aquela noite, a lua cheia voltou. Eu dormia quando sentia a ardência, uma dor na pele, como se algo queimasse nas minhas costas. Fui ao espelho, levantei a camisa e lá estava, a marca, torta, escura, como se tivesse sido feita a ferro. Minha mãe chorou ao ver. Meu pai se trancou no quarto e eu soube que o que andava pela estrada não me caçava. Me reconhecia. A partir daquela noite, tudo mudou. A casa ficou mais silenciosa. Meu pai evitava me olhar. Minha mãe passava o dia em oração, como se a fé pudesse atrasar o que viria. E eu sentia o corpo doer nas noites frias, os olhos arderem com a lua. O cheiro da carne crua me atraía de um jeito que me envergonhava. Era como se algo dentro de mim começasse a acordar. Lento, mas inevitável. No sábado fui até o padre. Quis me confessar, contar tudo, mas quando cheguei, ele já sabia. Me olhou com pena, como se olhasse para um condenado. Disse que a maldição corria mais rápido quando o sangue era negado. Que talvez houvesse uma saída, um rito antigo feito com vela preta, cruz de cipó e jejum de 7 luas. Mas avisou, se falhasse não teria volta. Seria fera até o fim. Voltei para casa com a cabeça em chamas. Naquela madrugada sonhei que corria nu pela mata, as mãos viradas em garra, o focinho cheio de sangue. Mas o pior era a sensação de liberdade. A fome tinha gosto de poder. Acordei com a roupa suada, a janela aberta e terra sob as unhas. E do lado da minha cama, marcas de garras no chão de madeira. Não consegui mais dormir. E a cada lua cheia, o descontrole piorava. Minhas unhas cresciam rápido, a pele coçava, os ouvidos captavam sons a quilômetros. Comecei a fugir de todos, não por medo deles, por medo de mim. Uma noite, saí correndo para o mato, sozinho. Me escondi numa gruta que conhecia desde menino, e lá, no escuro, senti os ossos mudarem, como se estalassem para caber outra coisa dentro. Eu virei, não como nos filmes, não de uma vez. Primeiro o rosto, depois a espinha. As pernas se dobraram para o lado errado. A boca rasgou nos cantos. Não doeu como eu esperava. Doeu mais. Mas com a dor veio o silêncio, como se o mundo tivesse parado só para me ver nascer de novo. E quando acabou, eu já não era só eu. Era ele. Era aquilo. E eu caçava. Na manhã seguinte, acordei nu, sujo, com sangue seco nos cantos da boca. O gosto ainda estava ali. Não sabia se era de bicho ou de gente. Voltei para casa cambaleando, o rosto inchado, o corpo em frangalhos. Minha mãe me esperava no terreiro. Me deu uma manta, me olhou sem chorar, disse apenas, já tá feito, e voltou para dentro. Meu pai não saiu do quarto. Desde então, aprendi a controlar, ou tentar. Me afasto nas luas cheias, me isolo nos matos mais fundos, prendo meu corpo com corrente quando posso, mas nem sempre dá. Às vezes ele escapa, às vezes ele precisa. Dizem que Pedra Escura está em paz, que o lobisomem parou de rondar a estrada, e talvez tenham razão, porque agora ele anda por dentro. Hoje eu sou o último da linhagem, o último a carregar a marca. A cruz torta ainda queima às vezes, e quando o ar fica denso nas sextas-feiras, eu sei, não adianta correr, nem rezar, porque ele não é mais algo que vem, ele é algo que está. E se você um dia andar pela estrada dos gritos e ouvir passos atrás de você, não olhe, apenas corra, porque talvez seja eu. Meu nome é Davi, e por muito tempo tive um melhor amigo chamado Leandro. Crescemos juntos numa cidadezinha no interior de Goiás, com pouco mais de 1.500 moradores, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, menos das coisas que realmente importam.
Leandro era o 7º filho de uma mulher que quase morreu no parto. A parteira jurava que o menino nasceu com os olhos abertos e não chorou. Era magro, esquisito, não gostava de igreja e não tinha foto nenhuma da infância. Mas era o único da turma que nunca ficava doente nem pegava gripe. Nos tornamos amigos na escola, na época em que ninguém mais queria se sentar ao lado dele. Diziam que ele era amaldiçoado, que fazia os gatos sumirem, que os cachorros latiam só de passar perto. Eu achava aquilo tudo uma besteira. Ele era calado, mas era legal, e me defendia de quem tentava me bater. Quando a gente fez 15 anos, algo estranho começou a acontecer na cidade. Toda vez que tinha lua cheia, alguém relatava ter visto um bicho correndo pelas ruas. Um homem peludo, com o rosto todo disforme, que andava curvado e arranhava as portas. Os adultos diziam que era histeria coletiva, mas não era. Na terceira lua cheia seguida, um fazendeiro encontrou um bezerro partido ao meio. Na semana seguinte, a professora de matemática perdeu o cachorro. E então, uma menina da nossa escola apareceu coberta de arranhões, dizendo que um vulto a perseguiu na estrada de terra perto da escola noturna. Eu comecei a desconfiar de Leandro quando percebi que sempre que acontecia alguma coisa, ele faltava no dia seguinte. Alegava febre, dor de cabeça, crise de estômago. Um dia, fui na casa dele e a mãe disse que ele estava trancado no quarto, que era melhor eu voltar outro dia. Na sexta-feira seguinte, decidi seguir Leandro sem ele saber. Esperei ele sair pela porta dos fundos, perto da meia-noite. Ele andava como se soubesse exatamente para onde estava indo. Atravessou a plantação, passou pelos trilhos do trem e entrou numa mata rala que dava para o antigo matadouro desativado. Ali, escondido atrás de uns sacos de ração mofados, eu vi. Vi o corpo dele se dobrar, vi a pele rasgar, vi os olhos virarem uma coisa que nunca esquecerei. Não houve grito, não houve dor, só transformação. Como se aquele fosse o estado verdadeiro dele. Como se o corpo humano fosse só uma roupa apertada demais. A criatura saiu correndo com uma velocidade que não era natural. Aquilo não era só um lobo, nem só um homem. Era uma mistura absurda dos dois, com músculos saltando por baixo de uma pele grossa e dente demais para caber numa boca só. Eu fiquei ali, travado, sem saber se chorava ou vomitava. No dia seguinte, o dono de uma mercearia foi encontrado morto com o peito aberto. A cidade inteira entrou em pânico. Reuniões foram convocadas, missas foram rezadas, armadilhas foram montadas. O padre falou em exorcismo. Os velhos do bar disseram que era o filho do demônio. E Leandro sumiu por 2 dias. Quando voltou, apareceu na escola como se nada tivesse acontecido. Mas agora havia algo diferente nos olhos dele. Um cansaço antigo, uma culpa que ele não sabia disfarçar. Me olhou no fundo dos olhos no intervalo e disse apenas: "Eu sei que você sabe." A partir daquele dia, paramos de nos falar. Mas ele continuava vindo às aulas, como se quisesse fingir que tudo estava normal. Até que, numa sexta-feira de lua cheia, alguém tentou caçá-lo. Um grupo de homens armados cercou a escola onde sabiam que ele estudava. Só não contavam que ele fosse mais rápido. A escola amanheceu destruída. Vidros estourados, sangue pelo corredor e nenhum corpo. Apenas uma trilha de pegadas que começava humanas e terminava outra coisa. A cidade ficou muda e Leandro nunca mais apareceu. Os dias que seguiram foram envoltos num silêncio incômodo. Ninguém falava sobre o que aconteceu na escola, mas todo mundo sabia. Alguns disseram que Leandro tinha fugido, outros que tinha sido levado por forças ruins. Mas eu sabia que ele tinha ido embora por escolha, para não ferir mais ninguém. A polícia apareceu, claro, mas ninguém quis dar detalhes. A cidade preferiu o medo ao escândalo. Pintaram a escola, trocaram os vidros, fingiram que nada aconteceu. Só que o mato ao redor da cidade começou a crescer de um jeito estranho, como se algo ainda rondasse os limites, esperando.
Eu passei a sonhar com ele, às vezes correndo pela estrada de terra, outras parado no meio da mata me olhando com olhos humanos num rosto de fera. Sonhos tão reais que acordava suando, com cheiro de terra molhada no travesseiro. Minha mãe dizia que era trauma, mas eu sabia que era um aviso. Um ano depois, numa noite de lua cheia, escutei arranhões na janela do meu quarto. Quando levantei, só vi um vulto sumindo entre os milharais. Mas no chão, ao lado da minha cama, havia uma coisa que só ele poderia ter deixado. Uma fita vermelha, daquelas que usávamos nas bicicletas quando éramos pequenos. A ficha caiu ali. Ele ainda estava por perto, não exatamente na cidade, mas nos arredores, vigiando, esperando, talvez se controlando, talvez buscando um jeito de existir sem destruir. Fiquei noites imaginando se ele vivia como bicho ou se voltava a ser homem quando o céu não estava cheio. Com o tempo, os ataques pararam, mas a cidade mudou. Fecharam os bailes, construíram um muro em volta da escola. Casos de desaparecimento diminuíram, mas os cachorros continuavam a uivar na madrugada. Era como se todos tivessem feito um pacto silencioso. Não cutucar o que vive no escuro. Eu tentei seguir minha vida, fui estudar fora, arrumei emprego, tentei esquecer, mas Leandro ficou, como um espinho cravado na memória. Não porque era um monstro, mas porque era meu amigo. E tudo o que ele queria era não ser um perigo. No fim, ele escolheu sumir, porque era mais seguro assim. Voltei a São Miguel do Cedro anos depois, já adulto. Caminhei até o antigo matadouro, que agora era só ruína tomada por mato. Lá, na parede rachada, encontrei algo que me gelou. Nossos nomes rabiscados, com um pedaço de carvão, um embaixo do outro, e uma marca de garra passando por cima. Ajoelhei ali, sozinho, e entendi que ele nunca foi embora de verdade. Só deixou de ser visto. Porque às vezes, para continuar existindo, é preciso desaparecer. Especialmente quando o mundo só enxerga dentes e garras, e não o garoto que só queria uma bicicleta vermelha e um amigo para dividir a estrada. Até hoje, quando a lua cheia aparece, meus cachorros se escondem debaixo da mesa, e eu deixo a janela entreaberta, como quem espera, porque no fundo acho que ele ainda está por aí, observando, lutando contra o que é, ou talvez finalmente aceitando, mas nunca deixando de ser Leandro. Na minha família, ninguém falava do sétimo, o caçula. Diziam que ele morreu antes de completar 2 anos, que não aguentou uma febre braba e foi enterrado às pressas numa noite sem lua. Só que eu cresci ouvindo passos na varanda de madrugada. Ouvi minha mãe rezando baixinho atrás da porta com vela na mão e olho grudado na janela. E ouvi meu pai dizer com a voz embargada: ele voltou. A fazenda onde morávamos ficava no sertão da Bahia, rodeada de serra por um lado e mato fechado pelo outro. Tudo lá era seco, poeira vermelha e silêncio que pesava. Quando eu era pequeno, achava que todo mundo vivia assim, mas com o tempo percebi que as outras famílias não selavam as portas com sal, nem passavam azeite nas dobradiças das janelas toda sexta-feira à noite. Meu avô chamava isso de vigília do sangue. Dizia que o 7º filho homem, se não fosse batizado, virava bicho. Mas não bicho qualquer. Virava uma criatura amaldiçoada que rastejava nas noites de lua cheia com o ódio de quem nasceu rejeitado. No caso do meu tio, o tal caçula, o batismo nunca aconteceu. Minha avó adoeceu e morreu antes. E ninguém mais teve coragem de fazer. Cresci com medo das noites quentes, porque era quando ele voltava, sempre entre 9h30 e 1 da manhã. Sempre com o mesmo barulho, a madeira do alpendre estalando, a respiração pesada na fresta da porta e o cheiro. Aquele cheiro úmido de terra, suor e bicho selvagem. O tipo de cheiro que gruda na parede e nos ossos. A primeira vez que vi com meus próprios olhos foi quando eu tinha 14 anos. Estava na casa do avô, ajudando a consertar a porta do paiol.
Era quase lua cheia. Esqueci o martelo no celeiro e fui buscar. No meio do caminho, ouvi um estalo seco. Virei o rosto e vi, entre os pés de mandioca, uma coisa agachada, grande, peluda, com olhos amarelos que tremeluziam no escuro. E ela me viu. Não gritei, não corri, só congelei. Aquilo ficou parado também. Depois se levantou devagar, como quem não tem pressa. Era alto, curvado, com braços compridos demais. As mãos, ou patas, arrastavam no chão. E quando abriu a boca, os dentes pareciam espinhos. Não latiu, nem rosnou. Soltou um som grave que parecia vindo de dentro da terra. Meu corpo reagiu antes da mente. Corri como nunca. Cheguei em casa com o corpo latejando. Minha mãe me esperava na varanda com o terço enrolado na mão. Disse que sabia que ia acontecer, que já tinha sentido no vento. Me fez prometer que nunca mais sairia depois das 9. E que, se um dia escutasse 3 batidas na porta, por nada no mundo deveria abrir, porque ele só bate 3 vezes. E sempre, na terceira, ele entra. Depois daquele dia, os sinais pioraram. Gado sumindo, galinhas despedaçadas, as cercas abertas sem explicação. A plantação pisoteada por pegadas que pareciam de homem descalço, mas grandes demais. Ninguém falava abertamente, mas a vila toda sabia. E todo mundo evitava passar pela estrada do sítio. Diziam que o 7º filho da dona Cilda, minha avó, ainda rondava por ali. Com o tempo, a fazenda foi se esvaziando. Meus tios foram embora, um por um. Só ficamos eu, minha mãe e meu pai. E o silêncio. Um dia, minha mãe me chamou no quarto. Estava pálida. Abriu uma caixa de madeira velha, trancada com arame. Dentro, havia uma camisa de bebê manchada, uma pulseirinha de fita azul e um dente. Um dente humano, grande demais para um bebê. É dele, ela disse. É do teu tio. Aquela noite dormi mal. Acordei com um barulho seco no telhado. Depois, silêncio. Quando olhei pela janela, vi só o rastro. Pegadas longas, fundos na terra seca, indo da porteira até o curral. E no meio do caminho, 3 galhos fincados no chão, como se alguém tivesse deixado uma marca. Desde então, comecei a me preparar. Porque não era mais sobre ver. Era sobre sobreviver ao que vinha. Na sexta-feira seguinte, minha mãe trancou a casa antes do sol se pôr. Pingou óleo nas janelas, acendeu 3 velas atrás da porta e amarrou fita vermelha no batente. Meu pai não falou nada. Só ficou sentado com o terço na mão, olhando para o escuro lá fora. A gente sabia que ele vinha. O vento tinha mudado, o cheiro de enxofre e sangue pairava no ar como poeira fina. Por volta das 11, os cães começaram a uivar. Mas não era um uivo de medo, era como se respondessem a algo, um lamento. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Nenhum som, nem grilo, nem coruja. Só o estalar do fogo na lareira e o meu coração. Então vieram as batidas. 1, 2, e a terceira não veio. Veio o arranhar, como unha arrastando na porta de madeira. Lento, demorado. Minha mãe chorava baixinho. Meu pai se levantou respirando fundo. Pegou o rifle velho, aquele com a ponta torta, herdado do avô. Ficou diante da porta, em silêncio. E então a maçaneta girou, sozinha, lenta. Mesmo trancada, ela girava. E então parou. O que veio em seguida foi o pior. Um sussurro. Não era voz de homem. Era mais grave, com ruído no fundo. Dizia: eu voltei para buscar o que é meu. A vela se apagou, as janelas tremeram, a porta rangeu como se fosse ceder. Mas então meu pai gritou, alto como nunca, não palavras, um urro, e atirou contra a madeira. O barulho ensurdeceu. Quando abrimos os olhos, a maçaneta parou. O silêncio voltou. Lá fora, ouvimos um gemido e passos se afastando, rastejando, lentos, como quem aceita que por hora não é a hora. Na manhã seguinte saí com ele. A porta estava marcada, 4 arranhões profundos e no chão uma marca escura,
como se algo tivesse sangrado ali, mas não era sangue comum, era espesso, escuro como petróleo, e junto dele, um dente, não humano, curvado, amarelado, sujo de terra. Meu pai pegou e guardou em um pano. Disse que era sinal de que ele havia se machucado, que tinha falhado. Por enquanto. Depois daquele dia, mudamos. Deixamos a fazenda e nunca mais voltamos. Mas o nome do meu tio ainda ecoa nos corredores da minha cabeça. Não sei se era mesmo ele ou o que sobrou dele. Só sei que aquilo andava entre o homem e o bicho, rente ao chão como cobra com espinha, e que ainda volta, porque maldição antiga não morre, só espera. E ronda até alguém abrir a porta. Hoje moro longe, em cidade grande, mas nunca tive filhos, e se um dia eu tiver, vou contar tudo, porque se a linhagem for quebrada, talvez ele pare, talvez descanse, mas se o sangue continuar correndo, ele vai saber, vai sentir, e na noite certa vai bater uma, duas, e na terceira já não vai precisar pedir para entrar. Se assistiu até aqui, comenta o horário que está assistindo. Eu me mudei para o interior de Minas num novembro abafado, fugindo de uma separação e tentando recomeçar a vida numa casa alugada que ficava no alto de um morro, a uns 3 quilômetros do centro de Córrego Seco. O aluguel era barato e o terreno grande, mas ninguém me contou que aquela casa já vinha com um nome carregado. Casa do menino de cima, o povo dizia, mas nunca explicavam o porquê. Só desviavam o olhar, cruzavam os braços e mudavam de assunto. Até os cachorros evitavam passar ali na frente, e os vizinhos mais próximos, uns 200 metros morro abaixo, acendiam velas nas janelas em toda sexta-feira de lua cheia. No começo, achei que fosse coisa de crendice rural. A casa era antiga, mas sólida. Tinha uns estalos esquisitos no assoalho, um cheiro de guardado nos armários e um espelho trincado na sala que não refletia direito, mas nada que justificasse a fama. Pelo menos até aquela primeira sexta-feira chegar. Era quase meia-noite quando ouvi o barulho vindo do telhado. Não era galho, nem pássaro, nem goteira. Era algo pesado, um arrastar. Como se alguém andasse de 4 patas em cima da minha cabeça. Subi com a lanterna, mas não vi nada. Só notei que a cruz de madeira pendurada no beiral tinha virado de ponta cabeça. No sábado de manhã, encontrei marcas de garras na porta dos fundos. 3 riscos profundos, paralelos, que nem faca faria daquele jeito. Levei isso até o seu Wilson, o único vizinho que falava comigo. Ele me olhou sério e disse só uma frase: "É noite de visita, já era de se esperar." Foi nesse dia que ele me contou a história. A casa onde eu estava tinha pertencido a uma mulher chamada Dona Laurinda. Ela teve 7 filhos homens. O último, o caçula, nasceu num parto complicado e o padre da vila recusou-se a batizá-lo. Dizem que Laurinda procurou ajuda de um curandeiro, mas chegou tarde demais. O menino cresceu estranho, silencioso, arredio, evitava igrejas, tinha aversão a espelhos e nunca adoecia. Mas toda sexta-feira de lua cheia desaparecia da casa. Voltava com os pés sujos, o corpo arranhado e a boca vermelha. Dona Laurinda jurava que era sonambulismo, mas os vizinhos sabiam a verdade. Quando o menino completou 13 anos, o gado começou a sumir. Depois, cachorros. Por fim, 2 crianças foram encontradas em choque, cobertas de sangue e sem memória do que tinham visto. A polícia nunca provou nada, mas na vila todos diziam: o 7º filho virou bicho e Laurinda sumiu da noite para o dia. Desde então a casa ficou abandonada por anos, mas sempre que alguém se arriscava a viver ali, a mesma coisa acontecia. Barulhos no telhado, arranhões na madeira, pegadas de animal que terminavam em pegadas humanas. E todas as vezes, na sexta de lua cheia, como se ele voltasse para casa naquela noite. Na semana seguinte, fui atrás de arquivos antigos, jornais locais, qualquer registro. Não achei nada oficial.
Mas encontrei uma senhora no centro da cidade, Dona Marlene, que me falou com os olhos fundos. Ele volta para onde nasceu. É o único lugar que reconhece como lar, e quem mora ali divide espaço com ele. Tentei convencer a mim mesmo de que era tudo exagero, histórias de povoado, superstição de velho, mas chegou outra sexta-feira e dessa vez eu deixei a porta dos fundos destrancada. Queria ver, queria entender, queria ter certeza de que aquilo não passava de um medo inventado. Era quase 1 da manhã quando a maçaneta girou devagar. O som do ferro foi tão lento que parecia parte de um pesadelo. Do corredor, vi a sombra entrando. Um vulto curvado de pele coberta por pelo grosso e escuro, com olhos que brilhavam num tom amarelo pálido. Mas o que me travou não foi o susto, foi o cheiro. A criatura cheirava a terra molhada, a sangue fresco e a gente. Havia algo profundamente humano naquela figura, mesmo coberta por garras e presas. Ela não me atacou. Apenas entrou, contornou a sala e se deitou no canto, como se tivesse voltado para um lugar seguro, como se ali fosse casa. Eu não me mexi. Fiquei ali paralisado, assistindo o bicho respirar pesado, os ombros largos subindo e descendo devagar. E quando a primeira luz do sol invadiu a janela, a criatura já não estava. No lugar, só terra no chão, folhas secas espalhadas e o som dos galhos do lado de fora balançando. Desde então ele voltou todas as sextas. Nunca machucou nada, nem ninguém dentro da casa. Mas o povo da vila jura que toda vez que a lua cheia aparece, algum animal é encontrado em pedaços, alguma criança chora a noite toda, algum cachorro uiva até desmaiar. E a cruz do beiral vira sozinha. O menino de cima, como chamam até hoje, ainda ronda aquela casa. Não sei se posso chamá-lo de homem, de espírito ou de bicho, mas sei que ele existe e que volta para casa como alguém que nunca foi bem-vindo em lugar nenhum. Talvez, no fundo, ele só queira lembrar de quem foi antes de ser esquecido. Nas semanas seguintes, fui criando uma rotina silenciosa. Toda sexta, deixava a porta dos fundos entreaberta, como se estivesse esperando um visitante antigo. Passava o dia limpando a casa, varrendo o chão de madeira, trocando as velas queimadas, como quem se prepara para uma visita que não pede, mas sempre vem. Ele aparecia no mesmo horário, 00:53. Não avançava, não rosnava, só caminhava com cautela até o canto da sala, sentava-se e respirava alto, como alguém que chegou exausto do mundo. Eu sentia medo, claro. Mas também havia uma espécie de respeito instaurado entre nós dois. Numa das madrugadas, deixei um cobertor dobrado perto da porta. Ele olhou, farejou e arrastou até o canto de costume, deitando sobre ele com um gemido baixo. Foi a primeira vez que me senti estranho por estar mais aliviado do que apavorado. Comecei a pensar nele como alguém, não como algo. Certo dia, resolvi andar até a clareira onde Laurinda teria sido vista pela última vez. O mato estava alto, mas o caminho parecia limpo, como se alguém ou algo passasse por ali com frequência. No centro da clareira havia marcas no chão, como patas que se alternavam com pegadas humanas e restos de ossos enterrados pela metade. Não tive coragem de tocar em nada. Mas à noite, deixei um pedaço de carne crua na varanda, enrolado num pano branco. No dia seguinte, só o pano estava lá, dobrado com cuidado. Aquilo me desorientou. Ele entendia. Ele reconhecia gestos. Aquilo não era mais só uma lenda, era uma presença consciente. As histórias da vila ficaram mais intensas. Diziam que um vulto vinha observando casas de longe. Um rapaz afirmou ter visto a criatura ajoelhada no túmulo de Laurinda, que fica num cemitério rural a 8 quilômetros. Outros começaram a falar em maldição, em reza forte, em queima, e foi aí que me preocupei de verdade. O povo queria reagir. Começaram a vigiar a estrada, organizaram reuniões na igreja, falaram até em chamar padre exorcista. Tudo isso me deixou num estado febril. Eu sabia o que morava ali comigo.
e sabia que ele só voltava para casa porque não tinha mais onde existir. Era rejeitado como filho, esquecido como gente. Numa noite, ele chegou diferente. Havia sangue fresco escorrendo da boca e os olhos mais acesos que nunca. Mas não entrou. Ficou parado na porta, arfando, encarando o interior da casa com expressão estranha. Parecia envergonhado. E antes de voltar à mata, deixou uma coisa caída no chão. Uma aliança, suja de barro. Pensei em deixar tudo para trás. Mudar de casa, de cidade, denunciar, avisar, gritar para o mundo. Mas toda vez que fechava os olhos, lembrava da criatura deitada no canto como um cão velho. E lembrei das palavras de seu Wilson semanas antes. Ele volta porque não tem mais rosto, só restou o instinto. Na última sexta, antes do Natal, um grupo de homens armados veio até minha casa. Disseram que tinham visto pegadas, que tinham escutado gritos, pediram para revistar tudo. Eu disse que ali não havia nada além de mim. E talvez fosse verdade, porque aquela noite foi a primeira que ele não apareceu. Esperei até quase amanhecer. Depois, caminhei até a clareira e o encontrei lá no chão com respiração fraca, como um cão velho à beira do fim. Não sangrava, mas parecia ferido de outro jeito. Cansado. Me aproximei com calma. Ele não rosnou, não fugiu, só me olhou. E naquele olhar havia um pedido silencioso. Fique. Voltei toda sexta desde então. Ele não apareceu mais na casa, mas as marcas continuam no chão da clareira. O pano branco, às vezes, volta dobrado no mesmo lugar. E nas noites de lua cheia, ainda escuto passos no telhado. Como se só quisesse lembrar que está ali, vivo. Ainda parte de alguma coisa. Hoje eu entendo que não dá para matar o que nunca foi acolhido. Que existem coisas que o mundo não sabe nomear, e por isso teme. E que o sétimo filho não é um monstro. É um espelho daquilo que escondemos no mato da nossa alma. Ele continua lá, observando, esperando. E toda sexta, eu também. Nunca contei isso com todos os detalhes. Só quem viveu sabe a diferença entre história contada e coisa sentida na pele. E eu senti. Senti os olhos vermelhos no escuro, a respiração quente no cangote, o cheiro de coisa apodrecida vindo do mato. Não era bicho comum, nem homem ruim. Era outra coisa. E quem ainda acha que lobisomem é só lenda, nunca passou uma noite em Santo Barro. A primeira vez foi em 97. Eu tinha 18 anos e morava com meus pais na beirada do vilarejo, num sítio pequeno. Meu pai criava galinha e porco. Minha mãe vendia doce de leite. Era uma vida simples. Só que, por ali, toda a família sabia que tinha uma regra sagrada. Nas noites de sexta-feira, ninguém devia sair depois das 11, nem para buscar água, nem para ver se o portão ficou aberto. Diziam que era por causa de coisa antiga, de um castigo que andava por lá desde antes da igreja ser levantada. Me diziam que era só superstição, para manter o povo na linha. Até que, numa dessas noites, eu vi. E desde então, vi muitas vezes. Mais do que gostaria, mais do que devia. E até hoje, toda vez que escuto o barulho de unha no chão batido, minha espinha se arrepia inteira. Naquela sexta, fui levar milho para o pai na cocheira. Já era tarde, mas eu enrolei o dia todo e fui só depois da janta. O céu estava sem lua, mas o ar estava parado. Nem folha mexia. Quando cheguei no galpão, ouvi um barulho baixo, como se algo respirasse fundo, roncando. Achei que fosse o cachorro, mas o Cacau apareceu do meu lado, com o pelo eriçado e o rabo entre as pernas. Foi aí que entendi que tinha coisa errada. A porta da cocheira estava entreaberta, mas por dentro estava escuro como breu. Entrei mesmo assim, chamando pelo pai. Nada, nenhuma resposta, só o som de algo arrastando no fundo. Quando a minha visão acostumou, eu vi 2 luzes vermelhas no canto, rente ao chão, como se fossem olhos, mas maiores, mais fundos. E aquilo se moveu, devagar, como quem rasteja, mas com a cabeça levantada.
Não esperei mais, saí correndo. Cacau veio atrás, latindo fraco. Tranquei a porta de casa com a respiração pela metade. Minha mãe rezava em voz baixa. Meu pai apareceu minutos depois, vindo pela estrada, calado. Disse que ficou preso com o caminhão. Eu não disse nada naquela noite, nem nas semanas seguintes, mas nunca mais consegui andar sozinho no escuro. O tempo passou e as histórias só aumentaram. Um vizinho perdeu galinha todo mês, até que num domingo acharam a cerca estourada e a mangueira coberta de sangue. Um moleque sumiu na estrada do moinho e 2 dias depois só acharam as roupas rasgadas perto da cruz da encruzilhada. A cidade começou a rezar mais, a acender vela em dobro. Mas todo mundo sabia que não era coisa que reza segurasse. Com o tempo, comecei a notar o padrão. Os ataques vinham em ciclos de 7 sextas, sempre perto da lua cheia, sempre entre a igreja velha e o matadouro. Quem morava fora desse trecho raramente via algo. Era como se a coisa tivesse um território, um caminho marcado. E pior, os que moravam dentro da rota adoeciam, perdiam peso, ficavam mudos. Alguns até sumiam de vez, sem deixar rastro. Uma das vizinhas, Dona Arlete, me chamou para conversar. Estava magra, com o rosto chupado e os olhos fundos. Disse que aquilo não era bicho, era gente virada. Um 7º filho batizado errado, nascido numa família que já tinha pecado demais. Contou que o pai dele tentou enterrar ele vivo, mas o menino escapou e desde então andava de noite, rastejando pela terra como cobra com unha. Ela dizia que aquilo não andava em pé, que era como um homem dobrado, com os ossos fora do lugar, que sentia raiva de tudo que tinha luz e que caçava criança para impedir que virassem homem, como se quisesse cortar a linha de sangue. Arlete jurava que ele vinha de baixo, não de fora, que o cheiro dele vinha da terra molhada e que se você sentisse o bafo quente no pescoço, era tarde demais. Na sexta seguinte, fiz algo que não devia. Fiquei acordado, escondido no paiol, com uma lamparina acesa e a espingarda do meu avô. Queria ver. Queria saber se era real. Por volta das 11h40, o ar ficou espesso. A noite inteira parecia segurar o fôlego. E então ouvi passos pesados, mas rápidos, e o arrastar, sempre o arrastar, como de unha puxando pedra. E logo depois, o bafo. A lamparina quase caiu da minha mão. O cheiro invadiu tudo. Ferro pelo molhado e carne crua. Olhei pela fresta e vi. Não era como nos livros nem nos filmes. Era pior. A pele parecia esticada sobre ossos quebrados, como se o corpo não tivesse sido feito para ficar assim. Os braços eram longos demais, o pescoço torto, os olhos brilhavam num vermelho profundo. E a boca parecia sorrir. Não era sorriso de bicho, era escárnio. Como se soubesse que eu estava ali, como se sentisse meu medo. A criatura se arrastou devagar até a cerca do paiol, cheirou a madeira, depois virou o rosto para mim. E por um segundo, o que eu vi foi um rosto humano, rápido, distorcido, misturado com a coisa. Um homem velho, os olhos fundos, os dentes manchados. Depois, voltou ao que era. Não atirei, não consegui. Fiquei imóvel até que ele desapareceu na direção do matadouro. Quando o dia nasceu, fui ver. O chão estava rasgado de garras, as galinhas, tudo despedaçado. Mas o que mais me marcou foi o que achei perto da árvore. Um terço de criança partido ao meio, com as contas cobertas de barro. Ninguém mais falou no assunto, mas eu sabia de quem era. Da neta da Arlete. Naquela manhã, a cidade enterrou silêncio, como sempre fazia. O padre disse umas palavras vagas sobre livrar o mal e vigiar as noites, mas ninguém encarava ninguém. Os mais velhos sabiam, e os mais novos fingiam não saber. E assim o tempo passou. Toda vez que ouço alguém dizendo que lobisomem é só história, lembro das marcas na cerca, dos olhos vermelhos e do rosto que vi. De lá para cá tive que me mudar para a cidade grande, mas às vezes volto para Santo Barro.
A estrada é a mesma. A curva antes da ponte ainda tem o tronco queimado e o cheiro da mata ainda pesa quando a noite cai. E mesmo com tudo diferente, tem uma coisa que nunca muda: o silêncio das madrugadas de sexta. Ninguém acende luz, ninguém caminha, só a terra que respira. Eu guardo essas memórias porque alguém tem que guardar. E se um dia você ouvir algo arrastando no chão perto da sua janela, não olha. Se ouvir o portão ranger sozinho, não abre. E se sentir o bafo quente no pescoço enquanto dorme, reza. Reza o mais rápido que puder, porque nessa hora não adianta correr, ele já te achou.